Fala, Hiro, tudo bem com você? Seja bem-vindo aí a mais um conteúdo Hiro. Eu não sei se você sabe, mas a gente está aqui num processo de convergência com essa questão do metaverso, então não sei onde que você vai estar assistindo esse conteúdo, porque ele pode estar presente de forma temporária ou definitiva em algum ambiente gratuito ou algum ambiente pago, tudo bem? Mas enfim, de qualquer forma, com certeza ele vai estar em um ambiente que tem a ver com o projeto, ou tem a ver com a proposta daquele lugar. Então, o tema que nós vamos conversar hoje é sobre farmacoterapia no idoso, ou seja, como utilizar remédios para pessoas mais velhas de forma correta, de forma adequada. Em alguns livros, esse termo ele é citado como farmacogeriatria. Então, você vai poder encontrar essa nomenclatura de várias formas, a depender da fonte da pesquisa que você for fazer. Então, para essa nossa aula de hoje, a gente tem alguns objetivos que serão cumpridos. Então, o primeiro objetivo é correlacionar as peculiaridades da farmacocinética e da farmacodinâmica no idoso com a prática clínica, ou seja, entender como é que a medicação de fato funciona no organismo da pessoa mais velha e como que isso pode se manifestar do ponto de vista clínico e como é que a gente, enquanto médico, enquanto cuidador, vai poder lidar com essas situações. Reconhecer os efeitos adversos mais comuns relacionados à prescrição de medicações no idoso. E aí eu já quero te dar aqui uma informação que é baseada nesses mais de 20 anos que eu atendo pessoas, é que quando se trata de pessoas mais velhas, remédios estão implicados em até 40% dos problemas relacionados ao idoso. Significa que quando o idoso começa a ter algum sintoma estranho, algum comportamento estranho, se você suspeitar de algum remédio, existe uma grande chance de estar correto. Outro objetivo é classificar os principais fármacos utilizados no idoso, com base nos critérios de Beers e Fick. Beers e Fick são pesquisadores que descreveram uma lista onde estão as medicações consideradas impróprias ou inadequadas para essa população mais velha. Eu vou te mostrar. Utilizar o critério START para a realização de prescrição oportuna em idosos é um outro critério que, ao contrário da lista de Beers e Fick, é um critério que auxilia o início da medicação em momento oportuno. Descrever as principais iatrogenias farmacológicas no idoso, ou seja, quais são, de fato, os principais efeitos adversos. Avaliar os riscos das medicações comumente utilizadas pelo idoso de acordo com os critérios de Beers e Fick. Então, esses são os objetivos que a gente pretende alcançar ao longo dessa nossa aula de hoje. Mas por que é tão importante estudar sobre farmacoterapia no idoso ou medicações para idosos? Primeiro é o fato de que o envelhecimento populacional ele atingiu níveis elevados no nosso país e certamente ainda continua em plena ascensão. Na verdade, tivemos a pandemia que afetou um pouco a expectativa de vida, mas muito provavelmente que em 2025 haja um retorno a esse crescimento de pessoas mais velhas. Essa já é uma justificativa muito plausível. A outra coisa é que de 85% a 90% das pessoas mais velhas utilizam pelo menos um medicamento por dia, seja ele prescrito ou não. Ou seja, pode ser que algum médico tenha receitado a medicação ou pode ser que aquela pessoa idosa apenas já tivesse em casa ou comprou em algum mercadinho do bairro. 1/3 desses idosos vão estar utilizando 5 ou mais medicamentos, e aqui a gente já caracteriza um termo chamado polifarmácia. Portanto, já adiantando um conceito, a polifarmácia, para alguns autores, significa o quê? É uma pessoa estar utilizando 5 medicações ou mais. Só que eu também vou colocar um outro conceito que é extremamente didático,
do ponto de vista de cuidado ao idoso, onde a polifarmácia significa dizer um idoso que toma mais remédios do que de fato precisa. Então isso é importante. Outra explicação para o estudo das medicações no idoso é que, conforme a idade vai avançando, existe uma probabilidade, isso não significa uma obrigatoriedade, mas uma probabilidade maior dessas pessoas terem mais fatores de risco, comorbidades, doenças. E muitas vezes isso implica na utilização de mais remédios. Então vamos raciocinar aqui. Quanto maior é a idade da pessoa, quanto mais velha a pessoa, maiores são as chances dela desenvolver alguma doença ou fator de risco que faz com que ela utilize mais remédios e, claro, com isso, aumentem as chances de efeitos adversos. Inclusive, tem um estudo mostrando que quanto mais profissionais médicos o paciente idoso tem, maiores são as chances dele apresentar também efeitos colaterais. Isso, claro, explicado pelo fato de que muitas vezes a prescrição de um médico ela não é percebida ou avaliada, investigada por outro profissional de outra especialidade. Então essa é a explicação. E uma última informação que mostra a importância da gente estudar medicamentos no idoso é o fato de que, quando se cria uma medicação, existe um extenso protocolo de pesquisa e teste em seres humanos, até que ele realmente saia para o mercado, consumidor. Só que, no nível de pesquisa, dificilmente uma indústria farmacêutica vai fazer os testes de medicamentos em pessoas mais velhas. Portanto, os testes, em geral, são realizados numa população mais jovem, com um perfil de saúde diferente. Então, quando a gente tem uma medicação que é utilizada para pessoas mais velhas, ainda que tenha sido testado em pessoas mais jovens, nós não sabemos com total certeza se haverá algum efeito adverso, se haverá alguma complicação em pessoas que, além de terem outras doenças, já fazem uso de outros medicamentos. Então essa eu diria, são as importâncias iniciais para que a gente possa estudar a aplicabilidade e o uso de remédios no idoso. Além disso, esse idoso que nós estamos cuidando, ele apresenta também algumas características que são importantes a gente mencionar. A primeira delas, eu já falei antes, que é a polifarmácia. Então, uma boa parte dessas pessoas já estão em uso de outros medicamentos. Isso pode afetar, pode implicar na hora que a gente pretende iniciar uma outra substância. Outro fato é a compreensão de alguns usos medicamentosos. Eu diria que em algumas situações é necessário um apoio do cuidador, porque a compreensão ela já não é tão simples. Eu vou te dar o exemplo de um medicamento, de uma substância que exige um certo cuidado na hora de ser tomado, que é um medicamento utilizado para tratar osteoporose, que é da classe dos bifosfonados, e um deles é o alendronato, muito utilizado. Essa é uma medicação que requer alguns cuidados, como, por exemplo, tomar em jejum e aguardar 30 minutos para que a pessoa faça a sua primeira refeição do dia ou ainda retorne ao leito, ou volte a se deitar. Por que isso? Para evitar a ocorrência de esofagite, que seria uma inflamação, um processo irritativo do esôfago relacionado ao medicamento. Então, são muitas informações, porque, em geral, medicamentos você só toma. No máximo, você faz uma recomendação de tomar antes ou depois de uma refeição. Mas no caso desse exemplo que eu acabei de colocar, são diversas orientações que podem, inclusive, atrapalhar o uso com outros remédios que o idoso possa estar utilizando no dia. Então, a compreensão da forma de tomada de alguns remédios para alguns idosos pode ser um desafio. Outra característica que aí não se limita ao paciente idoso, que seria a automedicação. A automedicação é você utilizar um remédio sem um conhecimento técnico, ou seja, com base apenas no sintoma. Isso é óbvio,
a gente não tem como acabar a automedicação no planeta, mas eu posso pelo menos reduzir o risco fazendo uma orientação futura, né? Uma orientação para frente de quando ele vai poder usar, por exemplo, um remédio para dor. De qualquer forma, é uma prática bastante comum. Inclusive, eu tenho uma aula que menciona sobre isso, né, sobre os setores de cuidado da saúde e por que as pessoas, no final das contas, têm esse resultado final de tomar medicamentos sem uma prescrição personalizada e específica. E, bom, agora eu vou aprofundar um pouquinho mais no tema falando sobre farmacocinética, que seria as fases de passagem da medicação no nosso organismo, né, no trato gastrointestinal até a sua eliminação. E aqui envolvem as fases de absorção, distribuição, metabolismo e excreção. São 4 etapas que eu vou descrever como é que elas funcionam para entender como é que a medicação ela acaba se comportando depois que entra no nosso organismo. O que acontece? Na pessoa mais velha, eu já tenho alterações fisiológicas que podem afetar essa primeira passagem, né, digamos, nessa primeira etapa, que é a absorção. E a gente já tem uma aula, se você está assistindo isso no futuro, provavelmente já tem essa aula sobre alterações fisiológicas no idoso. Então, o que é que eu tenho aqui? A redução da secreção salivar. O idoso costuma ter uma boca seca, então isso já pode estar atrapalhando ali essa primeira etapa, que é a absorção. Eu tenho uma redução da motilidade gastrointestinal, ou seja, do movimento. O alimento, o remédio, ele passa com uma velocidade um pouco mais lenta em todo esse trato gastrointestinal. Eu tenho uma redução do fluxo sanguíneo intestinal, que é responsável para depois da absorção levar essa medicação para o metabolismo. Eu tenho uma alteração do volume e da acidez do estômago. Ou seja, eu, em geral, tenho uma redução dessa acidez e a gente sabe que alguns medicamentos eles são melhores absorvidos em meio ácido. Eu vou te dar um exemplo muito prático do cotidiano, que é o ferro. Suplementação com ferro, né? O ferro ele é melhor absorvido em meio ácido. Por isso que existe aquela orientação de tomar suplementação de ferro junto com algum suco cítrico, né? A gente até comenta rico em vitamina C, mas não é a vitamina necessariamente, mas é a acidez dela que faz com que o ferro seja melhor absorvido. Eu tenho também uma atrofia muscular, ou seja, o idoso em geral tem menos massa muscular, o que faz com que, por exemplo, medicamentos injetáveis sejam menos absorvidos e, por fim, também uma má perfusão ocular. A nossa conjuntiva ela já não é muito boa de absorver, né? Não há muita irrigação sanguínea. Então, os colírios eles acabam tendo um efeito menos proeminente na pessoa mais velha em função disso. Apesar das teorias, o fato é que na prática mesmo você não vai observar com tanta intensidade essas alterações ocorrendo. Então aqui é mais uma forma para descrever, né, que alterações fisiológicas que potencialmente poderiam causar essa dificuldade de absorção de medicamentos na pessoa mais velha. Na segunda etapa, eu vou ter o que nós chamamos de distribuição. A distribuição é a etapa em que a medicação, já dentro da corrente sanguínea, ela fica disponível para exercer seus efeitos farmacológicos. Então, é uma forma simples e didática de você entender do que se trata isso. E nesse nível, nós temos um conceito agora, chamado de volume de distribuição. E aqui, esse volume de distribuição, ele é muito afetado por alguns componentes. O primeiro componente que afeta o volume de distribuição é a composição corporal, ou seja, o quanto de gordura eu tenho e o quanto de água eu tenho naquele organismo. A gente percebe que na pessoa mais velha vai haver um aumento do tecido gorduroso, ou seja, da gordura corporal,
em torno de 20 a 40%, sendo maior na população feminina, portanto a mulher ela tem um nível de gordura mais alto em relação ao homem, e a outra alteração, uma redução da água corporal, em torno de 15%. As razões para isso, você já deve ter entendido, mas é a dificuldade da região do cérebro responsável pela detecção da sede começar a falhar com o processo de envelhecimento. O idoso, portanto, ele tem menos sede do que uma pessoa mais jovem. Isso por si só já faz com que o corpo tenha uma quantidade menor de água. Mas vamos ver qual é agora a implicação disso em relação ao uso de remédios. Se a gente for olhar a fórmula do volume de distribuição, ele seria o volume daquela substância ou daquela droga no corpo, ou seja, já no organismo, exercendo seus efeitos farmacológicos, em relação a esse volume da droga no plasma, ou seja, na corrente sanguínea. Lembra, eu posso ter a medicação já nos seus sítios, né? Quando a gente fala sítio, nos locais pelas quais ela foi destinada a exercer seus efeitos. Essa é a função dela já no corpo, mas eu posso também ter a substância apenas circulando na corrente sanguínea, ainda sem exercer seus efeitos farmacológicos. Então, a fórmula, ela se traduz dessa maneira. Mas vamos explicar então qual a implicação disso na prática, né? Eu vou te dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é de uma substância que nós chamamos de lipossolúvel. O que é que isso significa? São substâncias que elas têm afinidade pelo tecido gorduroso, ou seja, pela gordura. Na hora que o idoso ele ingere uma substância que ela é lipossolúvel, pela fórmula, ela acaba tendo um aumento do seu volume de distribuição, justamente porque aumenta o seu volume no organismo. Ou seja, essas substâncias que são lipossolúveis, elas na prática têm um aumento do seu efeito farmacológico, tem um aumento da sua meia-vida. O exemplo talvez mais crítico em relação a esse conceito é o diazepam. O diazepam, que é um ansiolítico, que inclusive é prescrito com receituário B1, né, que seria os tarja preta, ele tem um alto potencial de ser lipossolúvel. Então, ocorre que na pessoa mais velha, uma dose, né, um único comprimido de diazepam, ele pode exercer efeitos farmacológicos por até 90 horas. Isso é um relato, né, descrito num livro que eu tenho só sobre benzodiazepínico. Então, é fácil de perceber quando você tem um idoso que a família traz com dificuldade para dormir, né? Isso é um capítulo à parte dentro da saúde do idoso e da geriatria. É importante a gente entender o mecanismo fisiológico do sono na pessoa mais velha para evitar o uso de remédios, enfim, né, para esse público. O fato é que a gente consegue agora entender por que as famílias trazem pacientes para nós com queixa de sonolência em função do uso do diazepam. Significa então que é proibido você usar a tarja preta na pessoa mais velha? Não, não é que seja proibido, mas precisamos usar com uma extrema cautela. O que não parece acontecer no nosso com os pacientes. A gente vê muitas famílias utilizando benzodiazepínicos, ou seja, medicações tarja preta, seja diazepam, clonazepam, alprazolam, bromazepam, midazolam, como se fosse uma medicação para dor de cabeça, né? Só que existem grandes implicações no uso de medicações tarja preta de médio a longo prazo. Ainda que o familiar, o cuidador diga que é necessário usar, na verdade, você está trocando um problema por outro, né? Você não está resolvendo o problema da insônia. Aliás, né, a medicação ela não faz o idoso dormir fisiologicamente, ele faz o cérebro apagar e faz com que ele deixe de passar as etapas fisiológicas do sono,
claro, dando a impressão para a família que ele está dormindo, mas não está, ele está sedado, é diferente, sedação é diferente de um sono fisiológico. E claro, além de não estar dormindo, troca-se esse possível efeito benéfico por consequências importantes de médio e longo prazo, principalmente as demências. Então, o uso de benzodiazepínico de longo prazo está associado à ocorrência de Alzheimer nessas pessoas. Então, essa é a primeira característica. A outra característica que vamos observar agora é o perfil de substâncias que nós chamamos de hidrossolúvel. Então lembra, eu comentei da lipossolúvel, que tem afinidade pelo tecido gorduroso, e agora vamos falar da hidrossolúvel, que tem afinidade pela água, certo? O que acontece? Na fórmula, como ela é hidrossolúvel, aquela substância ela tem um aumento do seu volume ali no plasma. Só que o que acontece? Essas substâncias, elas precisam se agregar, precisam se juntar a moléculas de água para seguir o seu caminho para etapas posteriores, como metabolismo e excreção. Só que lembra que eu falei que o organismo do idoso tem uma baixa de água corporal, né? Ou seja, pela dificuldade da sede, não toma água, o idoso se torna um ser potencialmente desidratado. E isso faz com que aquela substância que deveria se ligar à água para ir para o metabolismo e excreção, eles ficam, na verdade, percorrendo a corrente sanguínea por mais tempo. Então, o que acontece? Quando eu tenho um aumento do volume daquela droga no plasma, que é a corrente sanguínea, eu tenho uma redução do seu volume de distribuição. Do ponto de vista prático, significa dizer que essas substâncias que são hidrossolúveis, elas têm um aumento da sua potência. E o exemplo mais prático para isso é a digoxina, que é uma medicação utilizada para insuficiência cardíaca. Então, significa que a digoxina e, claro, várias outras substâncias que têm esse perfil hidrossolúvel vão ter uma potência aumentada, fazendo que os efeitos adversos no início do tratamento já sejam bem evidentes. Esse, inclusive, é o motivo pelo qual os cardiologistas, ao prescreverem digoxina para o idoso, em geral, eles fazem metade da dose mínima e muitas vezes em dias alternados para evitar o que a gente chama de intoxicação digitálica. Além da composição corporal relacionada à gordura e água, eu tenho agora um outro componente que é a quantidade de proteínas que o idoso acaba tendo em menor quantidade em relação à pessoa mais jovem. E a gente tem algumas medicações que precisam se ligar às proteínas para serem inativadas, ou seja, é como se fosse uma tomada de desligar. Ou seja, tem uma substância, se tiver proteína lá no organismo, ele se acopla na proteína e essa substância ela perde, o seu efeito ele é desligado, tá? E o que acontece? No idoso, a gente tem uma queda dos níveis de proteína, principalmente a albumina. E a albumina, que inclusive está muito presente ali na clara do ovo, ela é responsável por inativar substâncias como fenitoína, que é um anticonvulsivante, o diazepam, que eu já tinha comentado em outro mecanismo, e alguns anti-inflamatórios como o piroxicam. Então, por isso que essas substâncias elas acabam tendo um tempo maior de efeito em relação à pessoa mais jovem. Por outro lado, eu vou ter um aumento da glicoproteína ácida alfa-1. Eu falei que a albumina reduz e essa glicoproteína ela aumenta. E ela também tem essa função de inativar substâncias. E nesse caso aqui, ela costuma inativar lidocaína, que é um anestésico. Inclusive uma redução drástica do seu efeito em até 40%. É por isso que muitas vezes, em um serviço de urgência e emergência que você vai fazer ali um procedimento no idoso e por acaso utiliza lidocaína, certamente o efeito anestésico daquele procedimento ele vai ser reduzido em comparação a outras pessoas, motivo pelo qual você muitas vezes tem que reaplicar o anestésico para poder finalizar ali o procedimento. Indo para a nossa terceira fase da farmacocinética, eu tenho o metabolismo. Então, no metabolismo é onde
digamos assim, a substância ela é processada para seguir para a etapa final, que é a excreção. Já sabemos que existe uma redução da massa hepática, ou seja, do volume, né, do fígado em 30%. Existe um conceito chamado depuração hepática, ou seja, a capacidade de trabalho, né, de metabolismo em relação a algumas substâncias. Nesse sentido, a gente precisa ter muito cuidado com medicações que exigem muito do fígado, ou seja, eles acabam impactando e causando o que a gente chama de alta depuração hepática, que seria o propranolol, a meperidina e a lidocaína. A gente tem substâncias que promovem uma depuração intermediária, como AS, codeína, morfina, triazolam, e tem os que causam baixa depuração hepática, que é a carbamazepina, diazepam, fenitoína, varfarina. Então, nesse sentido, é sempre bom estar atento a quanto que aquela medicação afeta o fígado em relação ao metabolismo. E é óbvio também destacar que com o processo de envelhecimento há uma substituição do fígado, né, do tecido hepático por gordura, o que muitas vezes é um achado nos exames de ultrassonografia. Eu pego muito paciente com resultado de exame que diz assim: doutor, meu fígado é gorduroso, ai meu Deus, eu vou ter uma cirrose. Na verdade, não. A maioria das pessoas vão desenvolver o que a gente chama de esteatose hepática grau 1. Ou seja, é fisiológico, isso faz parte do processo de envelhecimento e você já pode orientar, né, o idoso. Se você é cuidador, se você é profissional de saúde, você já pode orientar o idoso de que aquilo faz parte do processo de envelhecimento e que não se trata de uma doença grave. E aí, seguindo para a quarta fase, que seria a excreção, nós sabemos que uma pessoa aos 70 anos já tem uma redução de até 50% da função renal. Naturalmente que isso não nos traz grande alarme, porque é possível a pessoa ter uma vida completamente normal, ainda com essa perda, né, de função. Mas, de qualquer forma, isso se revela importante na hora de se utilizar medicamentos, principalmente em relação a antibióticos. Pessoas que têm uma disfunção um pouco mais grave do rim, quando eu falo de disfunção, muitas vezes pode não estar relacionada à alteração estrutural, como, por exemplo, às vezes o paciente me procura dizendo que tem pedra no rim e acaba comparando isso com insuficiência renal. São duas coisas completamente diferentes. Nesse nosso conceito, o que eu quero que você entenda é que aqui é a função do rim que está sendo avaliada, ou seja, o quanto ele está funcionando para eliminar resíduos, né? Ou seja, de tudo aquilo que a gente consumiu ali ao longo do dia. Aqui nesse sentido, então, muito cuidado apenas com o uso de antibióticos. Alguns precisam ter sua dose reajustada a depender da função renal da pessoa idosa. Então, aqui a gente encerra essa primeira parte, que é a farmacocinética. Vamos agora para a farmacodinâmica. A farmacodinâmica é um pouquinho mais complicado de compreender, até porque os estudos não evoluem de uma forma que a gente possa consolidar esse conhecimento. Então vamos agora de novo pedir emprestado, né, os conhecimentos da fisiologia do envelhecimento para compreender melhor essa etapa. A gente sabe que existem alterações de mecanismos chamados homeostáticos, ou seja, que é a capacidade de a gente manter o organismo sempre contrabalanceando ali disfunções que possam ocorrer. Então, por exemplo, se você está sentado ou está de cócora e se levanta, a pressão sanguínea ela cai ligeiramente, né, fazendo com que o fluxo cerebral ele também reduza. O que seria o mecanismo homeostático? Os barorreceptores, ou seja, os receptores de pressão, percebem essa queda, fazem com que alguns neurotransmissores sejam liberados para elevar a pressão novamente. O que acontece? Esses mecanismos estão um pouco mais lentos ou pouco responsíveis na pessoa mais velha. Motivo pelo qual o idoso costuma ter mais tontura, por exemplo, quando se levanta. Inclusive, nós temos
uma aula sobre tontura no idoso. É importante que você assista, se for oportuno. Então, se a pessoa já tem uma redução desse fluxo sanguíneo cerebral, imagine que quando ele toma um sedativo, um ansiolítico, você está aumentando essa dificuldade, essa deficiência de estabelecer a pressão na pessoa mais velha. É por isso que quando o idoso toma um ansiolítico, um benzodiazepínico, ele certamente pode ter mais sintomas como tontura, porque você está reforçando um efeito que já ocorre em idosos saudáveis. A gente tem também uma redução do reflexo também barorreceptor. O uso de remédios para pressão, embora possam estar indicados em vários indivíduos, em algumas pessoas vão trazer problemas. Inclusive houve um realinhamento, né? Houve uma readequação dos parâmetros de controle de pressão alta para pessoas mais velhas, justamente por essa razão, né? Ou seja, a gente espera que o idoso mantenha uma pressão ligeiramente mais alta, porque isso é fisiológico. A rigidez da parede arterial faz com que naturalmente a pressão da pessoa mais velha aumente. E a gente não deve, de forma ferrenha, ir contra essa fisiologia, querendo manter a pressão do idoso em 12/8, porque ele vai ter problemas. Outra observação é o distúrbio na termorregulação. Os receptores que são responsáveis ali por perceber a temperatura e regular a temperatura do idoso também podem estar alterados, motivo pelo qual muitas vezes pode inclusive explicar por que febre no idoso não é 38,5, a febre no idoso já começa ali por volta de 36,9. Por que o idoso acaba sentindo mais frio em determinadas condições? E dizer também que algumas medicações utilizadas para a saúde mental, principalmente os anticonvulsivantes, podem elevar a temperatura, fazendo com que ele se perceba, né, tendo febre. E por fim, né, falando ainda de farmacodinâmica, a gente percebe alterações em vários receptores que explicam inclusive várias doenças, que são os chamados receptores colinérgicos, alfa, beta, adrenérgicos, receptores GABA, que é o principal mecanismo inibitório, né, do sistema nervoso. Enfim, muitas doenças são explicadas justamente por desregulação de neurotransmissores na pessoa mais velha. Outro ponto crucial para a nossa discussão aqui, quando falamos de farmacoterapia no idoso ou farmacogeriatria, são as interações medicamentosas. A prevalência desse evento, ou seja, de que uma medicação afete na outra, ela gira em torno de até 80% na população idosa em geral, então é muita coisa. É por isso que eu digo, o idoso sentiu alguma coisa, desconfie primeiro de remédios. Existe também uma prevalência estimada em 4,8% nas admissões hospitalares e em 28% nos idosos internados. Existem dois tipos de interações medicamentosas. Uma seria a interação farmacocinética, que é quando uma substância ela age na fisiologia do envelhecimento. Por exemplo, eu falei que o organismo do idoso acaba tendo uma redução da acidez gástrica, ou seja, né, uma elevação do seu pH. Portanto, quando eu dou uma medicação que diminui ainda mais essa acidez, como por exemplo o omeprazol, como por exemplo a ranitidina, eu estou fazendo com que algumas substâncias que ele poderia estar se beneficiando, como o ferro, digamos que ele tem uma anemia por falta de ferro, uma anemia ferropriva. E aí você quer dar suplemento de ferro, mas ele está tomando omeprazol. Aqui, certamente, eu vou ter uma interação medicamentosa do tipo farmacocinética. O omeprazol vai atrapalhar a absorção do ferro. E, por outro lado, nós temos a interação farmacodinâmica, que é quando uma substância, ao invés de agir na fisiologia, ela age diretamente em outro fármaco. Por exemplo, o álcool, que afeta, né, em termos ali bioquímicos, o anticonvulsivante. Portanto, uma pessoa que bebe álcool
e toma anticonvulsivante, certamente esse anticonvulsivante vai ter um efeito menor em comparação ao que não utiliza álcool. Os eventos adversos estão muito relacionados à quantidade de remédios. Então, segundo estimativas, se um idoso toma 2 remédios, ele vai ter 13% de chance de ter alguma interação medicamentosa. Se ele toma 5 remédios, 58%. Se ele toma 7 remédios, 82%. E se ele toma 10 remédios, 100% de chance de ter interação medicamentosa. Às vezes, isso pode não se traduzir num sintoma, como o exemplo que eu coloquei agora há pouco, da associação entre omeprazol e ferro. Isso não vai causar um sintoma, apenas vai impedir que o efeito do ferro ajude na melhora clínica daquela pessoa. A nossa base de estudos, que é o Tratado de Geriatria e Gerontologia, tem um quadro muito interessante relacionado às interações medicamentosas mais descritas em idosos. Então, eu sugiro que você dê uma lida. Esse material complementar vai estar disponível na plataforma que você estiver assistindo. Não sei onde é que você está assistindo, mas eu vou colocar disponível para você ter acesso e poder verificar as principais. Ele está, obviamente, longe de atingir todas as alterações, mas já vai ajudar a compreender melhor quais são os principais. Chegamos num ponto que é crucial para o sucesso de tratamento medicamentoso, que é a chamada aderência medicamentosa. Ou seja, o quanto o idoso toma corretamente aquela medicação. Então, por definição, um idoso ele tem aderência quando toma pelo menos 80% da recomendação prescrita. Se ele falha uma vez perdida ou outra, isso não deve ser considerado como uma falha terapêutica, né? Esquecer um remédio uma vez no mês, isso não é falha terapêutica. Mas se ele esquece sistematicamente, né? Digamos que ele precisa tomar 10 remédios no dia, tá? Você pode até pensar assim, nossa, 10 é muito. Eu tenho muitos pacientes que chegam para mim tomando 10 medicamentos. O meu desafio é fazer com que ele tome o mínimo possível e obter os máximos resultados. Mas digamos que ele tome 10. Né? Eu estou fazendo a conta de 10 só para facilitar nosso entendimento. E ele esquece sistematicamente 3 comprimidos no dia, isso é falha medicamentosa. Tá? A taxa de má adesão gira em torno de 50%, segundo os estudos. Então, para cada 2 idosos, 1 vai estar tomando de forma inadequada. E o grande lance é que essa má aderência ela está associada a desfechos ruins, por exemplo. Está relacionada a 10% das admissões hospitalares, está relacionada a 23% das institucionalizações e está relacionada a 6 vezes mais chance de morrer de infarto. Por que morrer de infarto? Porque certamente esse é um público que utiliza muitas medicações para neutralizar e tratar fatores de risco, como pressão alta, diabetes, como dislipidemia, que é o aumento de colesterol. E quando ele não toma corretamente a medicação, aumentam as chances dele ter consequências cardíacas. Nesse caso, o estudo está relacionado a infarto. Então, qual é a reflexão que a gente tem que ter aqui? Existem 2 formas de você salvar um idoso, né, de você salvar a vida de uma pessoa mais velha. Quando ele tem um infarto, ele vai para uma unidade de emergência hospitalar e lá é feito um cateterismo e colocado uma mola. Então aí você salvou o paciente. Ou você pode salvar o mesmo paciente fazendo com que ele tome corretamente a medicação. Porque esse número ele é muito grande, tá? 6 vezes mais chance de morrer de infarto é um número extremamente alto para esse desfecho, que é a morte por doença cardiovascular. Então, apesar de não ter o mesmo glamour de salvar a vida fazendo um cateterismo, é extremamente mais barato e efetivo, inclusive, você salvar a vida de alguém orientando tomar a medicação corretamente. Quais são os fatores associados à baixa aderência? Então, primeiro é a polifarmácia, vocês já entenderam, né? Quanto mais remédios a pessoa toma, maior a chance dela não tomar, isso é esperado. Declínio cognitivo e funcional, que seria isso? Uma pessoa que não
entende a importância de tomar. Por exemplo, pessoas que têm um nível instrucional e educacional baixo acabam não entendendo e compreendendo a importância de tomar aquela medicação. A depender da plataforma que você está assistindo esse conteúdo, vai ter um módulo chamado Como Cuidar de um Idoso Teimoso. Então, se você tem acesso a esse módulo, eu sugiro que você assista, porque isso vai facilitar muito a forma de orientar o idoso a tomar medicamento. Outro é o declínio funcional, uma pessoa que não enxerga, então isso pode dificultar a tomada do remédio. Uma pessoa que já tenha, de repente, uma sequela e que não consegue mexer a mão, isso também pode atrapalhar. Difícil acesso aos serviços de saúde. Geralmente o paciente do SUS, ele costuma precisar da medicação, ele na verdade, quando vai renovar suas prescrições, suas receitas, ela vai para uma unidade que em geral funciona em horário comercial. Portanto, se a medicação acaba, por exemplo, numa sexta-feira à noite, e ele não se organizou para buscar a medicação previamente, ele vai ficar ali 2 dias sem tomar. Existe esse nível de acesso, né? Existe um acesso também financeiro, que é outro ponto que eu explico aqui mais na frente. Mas existem também os sintomas depressivos. Uma pessoa que tem transtorno de humor, ela nega o uso da medicação, ela diz que não quer tomar a medicação. A falta de suporte social também contribui para a baixa aderência, ou seja, aquela pessoa que não sabe ler, por exemplo, que precisa de um auxílio de pessoas e aquela pessoa que orienta o uso da medicação não está presente, faz com que a pessoa acabe deixando de tomar aquela dose. E como mencionei, um outro tipo de acesso é a dificuldade financeira. Como profissional de saúde, é importante entender que você não deve apenas empurrar a medicação, seja ela qual for, para aquele paciente idoso. É interessante entender qual é o nível financeiro e se ele é capaz de consumir e de usar aquela substância, aquela medicação mais nova, lançamento mais cara, durante muito tempo. Porque em se tratando de medicamentos para o público idoso, dificilmente eu vou ter uma medicação de uso de curto prazo, né? E quando eu falo medicamentos, eu estou excluindo a suplementação, tá? Em níveis de suplementação, eu tenho vários que vão ser utilizados por um período pequeno. Mas remédio para pressão, remédio para diabetes, remédio para colesterol, são medicamentos que vão ser usados por muito tempo, muitos anos. É necessário entender se a capacidade financeira é compatível com a prescrição que está sendo feita. E aí um outro tópico que é fundamental também é a subutilização. Então, na subutilização, que seria a falta do uso, ou seja, o idoso precisa tomar certo medicamento, mas não foi prescrito, tá? Então, isso é importante. Ou não foi ministrado pelo cuidador, tem relação com até 57% dos pacientes hospitalizados, 22% dos pacientes em ambulatório, atendimento ambulatorial, e 61% dos institucionalizados, aqueles que estão nos chamados, entre aspas, asilo. A gente não menciona mais o termo asilo, o termo mais adequado hoje são instituições de longa permanência ao idoso, que tem a sigla ILPI. E aqui eu quero comentar sobre o critério START, que foi aquele critério que eu mencionei relacionado a quando iniciar uma substância. O critério START, ele possui uma lista também. Essa lista está presente no Tratado de Geriatria e Gerontologia, mas eu vou deixar aqui o exemplo de como se segue a interpretação desse critério com base na seção A, que é o sistema cardiovascular. Em que circunstâncias o idoso precisa estar tomando determinada substância? Se ele não estiver usando, é caracterizado como subutilização. Não significa que a subutilização seja uma iatrogenia. Dependendo do contexto, dependendo do contexto, não é. Mas, de qualquer forma, é uma forma da gente estar alerta para saber
se aquele idoso precisa ou não tomar determinada medicação. Até aqui conversamos sobre medicamentos de via oral. Só que é importante a gente mencionar também algumas vias alternativas que, apesar de serem utilizados em menor quantidade, na necessidade é importante conhecer esses conceitos. Medicamentos via endovenosa ou mesmo intramuscular são possibilidades que têm seus riscos, né, os riscos das complicações, principalmente ali as infecções, o desconforto e alto custo. Portanto, não fica viável, por exemplo, uma pessoa idosa ter que usar uma medicação para pressão na veia todo dia, se torna inviável. Uma possibilidade seria usar medicações de uso tópico, sublingual, retal, bucal ou ainda transdérmica, mas esse é um nível que são muito limitados pela disponibilidade comercial. O que eu quero dizer com isso é que não existe, por exemplo, um remédio, vou pegar um exemplo aqui, um remédio para diabetes que fosse adesivo, por exemplo. Não tem. Nas medicações para diabetes, elas realmente são via oral. É aqui que entra a necessidade de fazer uso da sonda de alimentação, que não é uma solução perfeita, mas se torna cada vez mais comum dependendo do contexto daquela pessoa mais velha. Aqui eu quero descrever na realidade apenas algumas regras para o uso de sonda. A gente tem as sondas chamadas nasoentéricas e as nasogástricas. A diferença, obviamente, é o ponto de saída, né? Ou seja, ou é no estômago ou é no intestino. Mas a sonda gástrica ou nasogástrica, que é a mais comum, é utilizada em quadros agudos de disfagia, ou seja, dificuldade de deglutição, distúrbios digestivos e para aqueles idosos que ficam tirando a sonda. Nós chamamos de sacadores crônicos de sonda. Né? E isso não se trata de uma teimosia, aliás, fazendo essa ressalva. Se você já fez algum exame onde é colocada uma câmera pelo teu nariz, que é a nasofibroscopia, você vai entender o quanto isso é desconfortável, muitas vezes insuportável. Portanto, tirar aquele tubo do seu nariz é um mecanismo de sobrevivência. Não significa que aquela pessoa seja teimosa, ela apenas quer tirar algo que é extremamente desconfortável, que são essas sondas. Vale ressaltar também a necessidade de um intervalo de 15 a 30 minutos antes de ser administrado a medicação e que é muito importante que essas medicações sejam trituradas apenas o suficiente para que sejam passados na sonda. Evitar moer comprimidos, evitar transformá-lo em pó, porque isso acaba fazendo com que perca a sua efetividade, uma vez que a medicação pode ficar aderida, por exemplo, no moedor, pode ficar aderida no pano, né? Tem familiares que colocam um comprimido no pano e batem até virar um pó, então se perde ali. E, além disso, ele pode também ficar aderido na parede da sonda, e se for um pó realmente um pó que entra em suspensão, aquele pó pode ser aspirado pelo cuidador, fazendo com que ele tenha, inclusive, efeitos farmacológicos. Agora, existem algumas apresentações que não são trituráveis. O que aqui significa? As cápsulas, né, os comprimidos revestidos. Essas apresentações orais não trituráveis, elas, em geral, apresentam uma tecnologia chamada liberação controlada. Você vai poder observar isso nas caixas com uma letrinha que se sucede ao nome comercial, que podem ser CD, CR, LA, PA, cada um, claro, com a sua nomenclatura comercial. Vou citar um exemplo aqui, Glifage XR, muito conhecido, que é a metformina. Esse XR significa ação prolongada, no caso aqui, Extended Release, liberação prolongada. E isso é possível graças à aplicação de camadas ou microgrânulos que eles vão se dissolvendo ao longo do tempo. Então ele foi feito para ser dissolvido ali ao longo de 12 horas, 24 horas, de modo que se você tritura ou quebra essa estrutura,
e passa pela sonda, primeiro, aquela substância não é protegida da ação do suco gástrico. E a outra coisa é que a ação farmacológica ela ocorre de forma imediata e em dose total. Motivo pelo qual a gente não administra esse tipo de tecnologia através da sonda. O que é que eu devo fazer então? Transformar numa medicação simples ou, se possível, transformar numa versão manipulada que seja xarope, né, ou solução. São alternativas às apresentações orais não trituráveis. Fazendo um breve comentário sobre colírio e manifestações sistêmicas, é importante perceber que o colírio, por si só, por natureza, já apresenta uma alta concentração do princípio ativo. Por que isso? Porque a nossa conjuntiva já tem uma dificuldade de absorção. Além disso, 40% da gota acaba drenando para o sistema da bomba lacrimal. Ou seja, você pingou uma gota, instilou uma gota, 40% drena, se não tiver obstruído, obviamente, e o idoso ingere aquela gota, fazendo com que haja agora uma absorção sistêmica. Isso é muito observado com o uso de colírios para glaucoma, principalmente o timolol. Aqui eu tenho um risco importante de bradicardia, ou seja, o coração desacelera. Eu tenho um risco importante de hipotensão. Já vi vários pacientes com histórico de queda só em utilizar colírios para glaucoma. E tem outros efeitos, por exemplo, de colírios com antibióticos, nesse caso cloranfenicol, que podem ter aí alterações hematológicas. Falando da lista de bis, ele também apresenta um mecanismo bem interessante. Existe uma atualização dessa lista de bis, porém a tradução para a nossa realidade brasileira ela leva um tempo a mais, então isso é um problema porque algumas substâncias que são discutidas na lista de bis original, elas nem sequer existem no Brasil. Portanto, se torna um pouco eficiente você ficar estudando toda a lista atualizada, mas eu vou estar disponibilizando aqui uma lista de bis traduzida, né, para a nossa realidade, e ele segue essa sequência de orientações. Eu coloquei o exemplo aqui, o zolpidem, né, que são os hipnóticos não benzodiazepínicos. Portanto, ele tem uma contraindicação relativa, ou seja, a depender da circunstância, você até pode usar, mas evitar o uso crônico, ou seja, evitar o uso por mais de 3 meses ou 90 dias. Lembrando que ele vem com a classificação de qualidade de evidência, então uma evidência moderada e uma recomendação forte, ok? Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje, né, sobre farmacoterapia no idoso. Vou deixar aqui descrito a referência que baseou esse nosso conteúdo. Mas é isso, você pode deixar suas perguntas aqui nos comentários, se for possível colocar comentários, né, por onde você está assistindo ou ouvindo esse conteúdo. Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula e um grande abraço.